Olá pessoal e bem-vindos a mais um episódio do Vida Sob Controle, onde toda semana a gente tem ou um entrevistado ou uma mensagem sobre como é que a gente pode fazer para atingir a melhor versão de nós mesmos, tomando controle e decidindo o futuro das nossas vidas. Hoje, segundo episódio, primeiro entrevistado, eu tenho aqui comigo de novo o Lucas Montano. Ele tem um canal incrível no YouTube onde ele fala sobre como é que tu pode começar a tua carreira como programador. Se tu já é um programador e está querendo crescer e seguir adiante, o que tu pode fazer para se desenvolver? E também no Instagram dele dá praticamente uma consultoria gratuita. Tu vai lá, ele tá sempre... tu dá. Vou começar a cobrar agora, né? Ele dá praticamente uma consultoria gratuita. Tu vai lá, ele tá sempre perguntando que dúvidas vocês têm. Tu vai lá, posta a tua dúvida e em seguida ele tá te respondendo. E conversando com ele, também faz crossfit comigo, trocando uma ideia com ele semana passada, a gente percebeu que muitas pessoas entram em contato com ele falando que Lucas, eu já programo faz um tempo, eu tô estudando, mas eu acho que eu não estou pronto para aplicar para essa vaga, eu acho que eu não estou pronto para começar a correr atrás da minha promoção, o que eu devo fazer? E a gente percebeu que muitas vezes não é exatamente que a pessoa não está pronta para essa promoção, ou não está pronta para essa vaga, ela simplesmente não acredita nisso mesmo. E Lucas, o que tu fala para essas pessoas? Não tenha medo de levar um não. Na verdade esse é o principal, certo? Porque às vezes tu fica te dando não para ti mesmo e aí tu não quer aplicar para a vaga e muitas vezes tu esquece que o não tu já tem se tu não aplicou para a vaga. Então ao invés de tu ir lá e descobrir se tu já é capaz ou não e deixar o entrevistador te dizer o que tu precisa melhorar, tu acaba te auto-sabotando e nem aplicando para a vaga. Eu acho que esse é o ponto principal, é não ter medo de levar o primeiro não. E o que tu acha que causa as pessoas a ficarem com esse medo de levar o não? Porque eu vejo que eu já passei por isso também no passado. E pessoalmente eu acho que acontecia muitas vezes, era mais um medo não de levar um não em si, mas um medo do que as outras pessoas ao redor de mim iam pensar sobre eu ter levado um não. Então é o medo de fracassar, mas mais do que isso é o medo de mostrar para as pessoas que eu fracassei nesse caso. Sim. Você tem alguma dica de como é que as pessoas podem lidar com isso? Tá, eu acho que são duas coisas. Tipo, o primeiro ponto é sobre ter confiança, né? E a confiança é algo que vem com o tempo. Muitas vezes a gente é ansioso, a gente já quer se sentir confiante antes de ter concluído algo, antes de ter conquistado algo, ou a gente quer fazer o fake until you make dessa confiança, tipo, tu quer fingir que tu tá confiante, mas na verdade tu nunca fez aquilo que tu tá se propondo a fazer, e é normal tu não ter ainda a confiança. O que tu precisa ter nesse caso é a coragem de assumir que tu tá começando e começar em passos pequenos e acompanhando a evolução, e mantendo o teu objetivo em mente, né? Então, eu acredito que um dos pontos é simplesmente o fato de tu entender que confiança vem com a prática e o que tu precisa ter no momento é a coragem para sair, né, dessa parte estagnada e dar os primeiros passos, né? E a confiança vai vir ao longo do tempo. Então, tu tem que ter paciência. E o segundo ponto é sobre expectativas, né? Então, se tu tem tanto medo, assim, do que as pessoas vão achar de ti, externa a realidade, externa no caso que tu tá nesse processo e que tu tá tipo numa jornada de uma conquista e não que tu já conquistou e que tu agora já é, por exemplo, no caso tu quer entrar no mercado de tecnologia, tu quer virar um programador, tu já estudou programação, mas tu não precisa sair falando assim, agora eu sou um programador. Não, tu pode simplesmente externar e setar as expectativas, né? Eu tô estudando tecnologia, eu tô gostando muito, eu já sei fazer algumas coisas e logo mais eu quero estar trabalhando com isso, entendeu? Então vai muito também da gestão de expectativas. Verdade, é verdade. E eu acho que um ponto que tu comentou antes de, às vezes, falta confiança, o que acontece muitas vezes também é que como a gente não está trabalhando naquilo ainda, ou a gente não aplicou para a vaga, ou a gente ainda não foi promovido, a gente tem uma expectativa de que aquilo lá vai ser muito desafiador, muito difícil, muito acima das nossas capacidades, mas aí o que acontece é que, eventualmente, tu vai chegar lá, e tu percebe que, cara, tu estava só viajando completamente porque é muito mais fácil do que tu imaginava, tipo, tu tem capacidade. Se outras pessoas passaram por aquilo, tu também consegue, tu vai conseguir chegar lá. Talvez vai levar um dia ou outro, um tempinho para tu conseguir entrar no ritmo, mas tu vai aprender, tu vai conseguir lidar com aquela situação. E um ponto importante também de ressaltar, eu acho que a gente fala muito aqui dando dicas de como é que a pessoa pode melhorar de vida, como sair desses problemas, sair dessa autossabotagem, mas nós todos passamos por isso uma hora ou outra. Eu passo por isso com bastante frequência e eu pergunto pra ti, quando é que tu passou por isso? Quando é que eu me auto-sabotei? Quando é que tu te auto-sabotou? Eu acho que a minha auto-sabotagem, ela nunca teve ligada
a minha profissão, por exemplo. Porque eu sou programador e eu trabalho com tecnologia há muitos anos. E eu comecei a programar antes de assumir que eu era um programador como profissão. Então eu fui construindo essa confiança ao longo dos anos, né? E levou muito tempo para isso acontecer. Mas, ao mesmo tempo, em outros projetos paralelos, que não é algo ligado à minha carreira, eu já me auto-sabotei várias vezes. Principalmente quando, por exemplo, eu comecei a empreender, quando eu estava no início da jornada de empreendedor, né? Então, durante muitos anos, eu trabalhava com tecnologia e eu criei um projeto, o projeto começou a dar certo e agora eu percebi, eu posso talvez me tornar um empreendedor e construir uma empresa baseada nesse projeto. Para quem não sabe, o Lucas, quando ele estava no Brasil ainda, ele fundou a Planejei, que era um aplicativo de gestão de finanças pessoais. Teve um sucesso bem grande, chegou a um ponto que eles tiveram que tomar algumas decisões, e eu acho que é nessa hora que tu acabou começando a te auto-sabotar, né? Sim, porque daí nesse caso eu nunca tinha construído essa minha confiança, né? Porque eu nunca tinha trabalhado com marketing, trabalhado como empreendedor, trabalhado com, sei lá, contratos, entendeu? Saber negociar um contrato, e era tudo para mim, era a primeira vez, isso tudo aconteceu de repente. Então, embora eu não tivesse aquela bagagem ou de ter estudado, ter feito uma formação de administração e tal, eu comecei a perceber que se eu estava naquela situação de estar aparecendo tantas oportunidades para mim, foi porque eu tive sorte, foi porque eu não merecia aquilo, entendeu? E aí eu comecei a me auto-sabotar em algumas decisões, por achar que eu não estava de fato preparado, que era tudo uma consequência de sorte ao longo dos meses ali do projeto, né? Tu comentou que em algum período desse trabalho com a Planejei, tu era um programador inicialmente, se tornou um empreendedor, começou a lidar com várias coisas que nunca fez antes, e aí tu começou a postar num blog sobre finanças pessoais. Qual foi a sensação nessa hora? Exato, porque, por exemplo, eu gerava conteúdo pro projeto, né? Eu trabalhava com marketing, fazia tudo que não era programação, caiu para mim eu assumir essa responsabilidade de coisas que eu nunca tinha feito. E como o projeto se tratava de um aplicativo de gestão financeira, e eu sempre gostei muito de economia, eu sempre estudei em casa, mas eu não tenho formação nenhuma de economia. E ao mesmo tempo, eu não era padrão nenhum para falar sobre economia na época, porque eu estava assumindo todos os riscos possíveis que alguém poderia assumir, investindo tudo na minha empresa, all-in, tipo assim, vendendo carro, assumindo dívida para pagar tipo, a colaborador e tal. Tipo, quem era eu para estar escrevendo sobre como dividir as tuas finanças lá, né, em 30, 20, 50, para realizar os teus objetivos, né? E, então, embora eu estava estudando, eu estava escrevendo algo com base, digamos, de uma pesquisa, em base de artigos e tal, de economistas, eu sentia que eu não poderia estar passando aquela informação, aquele conteúdo, porque eu não seguia aquele conteúdo. E a realidade é que é super normal, tipo, muitas vezes tu pode ter o conhecimento de algo, ter estudado para falar sobre ou para escrever sobre, mas tu mesmo tá naquele processo de aprender junto. E eu acho que foi aí que eu comecei a realizar. Na verdade, eu comecei a documentar um pouco depois como é que estava a minha evolução de aprendizado sobre economia, né? E eu acho que isso ajudou bastante, ao invés de assumir que eu já sabia tudo. Eu acho que uma coisa que tu falou ali é bem comum de acontecer, acontece comigo o tempo inteiro, inclusive com esse podcast, com esse canal, que é quem sou eu para falar sobre isso. Porque eu falo muito sobre hábito aqui, é uma coisa que eu adoro praticar e melhorar e evoluir como pessoa e falar a respeito e compartilhar essas coisas, mas ao mesmo tempo eu tenho muitos hábitos ruins, tem muita coisa que eu faço não da forma que eu sei que eu deveria fazer, simplesmente não faço do jeito correto. E aí quem sou eu para estar aqui falando sobre isso? Mas eu acho que é uma barreira que tu passa de certa forma que, ok, se tu sabe que tu tá buscando um conteúdo bom e que o que tu tá falando tá ajudando as outras pessoas, isso é o suficiente já, não precisa de mais do que isso. E eu imagino que no teu caso, com aquele blog, tu estava recebendo feedback também de pessoas sendo ajudadas com aquele conteúdo e vendo diferença. Com certeza, e era isso que na verdade me mantinha motivado a continuar fazendo. O que não significa, porque eu estava continuando fazendo e estava motivado, que psicologicamente eu não estava sofrendo por um estresse, por ansiedade ou por achar que ainda não era capaz, né? Mas aí eu acho que volta para aquele ponto inicial que tu falou, que é arrisca, né? Se tu tem uma entrevista que tu não sabe se tu tá pronto ou não, vai lá, qualquer coisa tu tenta de novo ano que vem. Exato. E se tem um blog que tu quer fazer e tu não sabe se tá pronto ou não, coloca no ar, descobre, depois tu vai ver se funciona ou não funciona. E tudo tem a ver com as consequências, né? Por exemplo, a consequência que vai dizer se tu
deveria estar fazendo isso. Obviamente, se eu querer virar um cirurgião agora e ver vídeo no YouTube e querer operar alguém, não me parece uma boa ideia, né? Mas com tecnologia, no caso como programador, no meu caso, né, provavelmente nenhuma vida está em risco ali no meu processo de aprendizado, né? Não, acho que o ponto que tu falou é bacana mesmo. Tem várias vezes que eu e Vanessa falamos sobre depressão e coisas do tipo, e a gente fala, essa é a nossa opinião, isso é como a gente viveu, mas é um assunto sério, então vai buscar ajuda profissional, não segue apenas o que a gente está falando aqui. Exato, isso é importante. Mas ainda assim isso não impede ninguém de falar a respeito. Eu acho que mesmo o cirurgião, tu pode ter a tua opinião a respeito, mesmo que ela não seja 100% embasada em alguma coisa, tu pode ir lá e falar a tua opinião, desde que, obviamente, deixe claro que eu não sou um cirurgião, eu não tenho a formação correta, é apenas a minha opinião sobre um assunto que eu sou extremamente leigo. Ok. Perfeito, é isso aí. E outra coisa que acontece é que tanto eu me mudei do Brasil para a Holanda, como o Lucas se mudou do Brasil para a Holanda faz mais ou menos um ano, né? Completei um ano esse mês. Um ano, é de aniversário do Dia ano. 1º de novembro. E eu queria entender de ti, eu vejo que muita gente parece, quando está no Brasil, que acredita que as pessoas, os profissionais fora do Brasil são incríveis, os caras são uns monstros, eles vão lá programar, ou enfim, na minha área de marketing, vão ser os caras que sozinhos vão fazer um trabalho de 20 pessoas e eu não sou ninguém perto deles, então eu não vou nem aplicar porque eu vou passar vergonha. Como é que tu lida com isso? Como é que tu passa isso para as pessoas que não é bem assim que funciona? Eu acho que, por exemplo, quando eu vou contar um pouco do meu processo. Quando eu vim para cá, eu estava num período que eu estava empreendendo durante 3 anos, então eu tinha largado a programação e eu não estava atualizado. Em 3 anos, muita coisa acontece na programação e eu tive que voltar a estudar. E ao mesmo tempo, eu não sabia mais ou menos o que o mercado estava pedindo de mim. Eu não cheguei a sentir, por exemplo, um medo de aplicar para vaga, e isso foi a melhor coisa que me aconteceu. Por quê? Porque eu levei vários nãos, e nesses nãos que eu levei, eu comecei a aprender o que faltava para mim melhorar, e eu comecei a ganhar mais confiança, até mesmo num dos pontos que é o principal para vir morar fora, que é o inglês, né? Então eu comecei a praticar o meu inglês nas entrevistas, e nessa tentativa que eu fiz para vir para cá um ano atrás, eu apliquei para 5 vagas, e eu rodei em 3. Em uma eu passei até a segunda etapa, mas não deu para passar para a próxima, e na outra deu certo. Tipo, muitas vezes tu pode tentar 10 vezes e uma vai dar certo, né? Ou tu pode desistir na 5ª e nunca ter descoberto que na 9ª ia dar certo, né? Então acho que a grande questão é não ter o medo de levar um não, porque as empresas aqui elas vão te dar um não, elas vão te dar o feedback, e a partir desse feedback tu vai saber o que tu precisa melhorar, né? E eu acho que esse é o grande ponto. Espera elas te dizerem por que tu não está pronto, ao invés de tu te julgar, né, que tu não está pronto. E quando tu chegou aqui, a galera realmente, esse monstro, toda essa galera incrível que eles falam? Eu acho que assim, é o mesmo nível do Brasil, porque na minha área, por exemplo, tecnologia, na tua provavelmente, né, em marketing, já é globalizado, né, então o conteúdo que tu consome é o mesmo em todos os países, tu sabe o inglês, né. Então é exatamente igual. A única coisa que muda um pouco é que aqui o pessoal é um pouco mais teórico do que prático. Isso é uma coisa que eu senti. Por exemplo, no Brasil a gente é muito mais prático. E aqui o pessoal é muito mais teórico, talvez pela formação. É que na minha empresa é o contrário. É o contrário? Na minha empresa a galera é muito pragmática. Nossa. Mas a minha empresa também não é, o dono não é holandês, é uma empresa bem internacional, então talvez por ser de origem diferente mude. Mas lá é muito menos teórico, muito mais bota pra rodar, testa, vê o que acontece e vamos lá. Na área de tecnologia aqui tu vê muita teoria. Tipo assim, algoritmos, binário, coisas que tu estudou na faculdade e que tu não lembra, porque, sei lá, tu estudou uma vez e tu nunca usou e tu nunca vai usar isso, entendeu? Só que parece que aqui, por exemplo, o pessoal decora um pouco mais essas partes ou tá mais acostumado na teoria. Então, uma das primeiras coisas que tu precisa aprender, se tu está querendo vir morar aqui para trabalhar com tecnologia e que é importante tu aplicar para a vaga, é justamente começar a descobrir quais são essas diferenças culturais de aprendizado, né? Isso tu só vai descobrir quando tu aplicar para a vaga. Então, no meu caso, eu tive que fazer notas, eu tive que, de fato, estudar para vir, para preparar para a entrevista, e muitas vezes das coisas que eu estudei para a entrevista eu nem uso no meu dia a dia, entendeu? Foi só para passar esse processo. Eu acho que a gente cobriu tudo que a gente queria cobrir, na verdade. E já deve ter uns 20 minutos de vídeo, pelo menos. Será? Acho que não. Tá em 18.
Eu não consigo ver direito, na verdade. 19. Olha, eu acho que a gente conseguiu ser mais objetivo dessa vez. Porra, é bom. A última vez foi 1 hora gravando. Mas 20 minutos seria o tamanho ideal. Mas, enfim. Eu vou te fazer uma pergunta, então. Tu vai me fazer uma pergunta? Vai, faz a pergunta. Como é que foi pra ti o teu primeiro dia trabalhando aqui na UAM? Tu ainda lembra? Faz quanto tempo isso? Eu lembro do meu primeiro dia trabalhando aqui. Faz 3 anos e meio quase que eu tô aqui. E pra mim, eu lembro quando eu consegui a vaga, eu tava me auto-sabotando. Mas a questão era que eu queria muito trabalhar aqui e disse assim, ok, eu tenho minha auto-sabotagem, no sentido de que eu não acreditava que eu tava pronto, mas eu liguei o foda-se e disse assim, foda-se, eu vou correr atrás, eu vou aplicar, uma das coisas vai dar certo alguma hora. Deu certo antes do que eu imaginava. E eu lembro que eu fui começar, eu tava meio apavorado, assim, nossa, o que eu vou fazer, como é que vai ser, como é que essa galera trabalhar com gente de fora, eu tô pronto com o inglês. Desespero. Eu cheguei, eu era o único brasileiro na empresa, hoje a gente é mais de 10, mas quando eu cheguei eu fui o primeiro brasileiro. E aí, falar inglês com pessoas de 15 países diferentes era uma dificuldade gigante no início, assim. Mas eu sabia que, cara, eles vão repetir, eu vou me virar. Não fui o único que a gente passou por isso, e eu vejo que não fui o único, todo mundo passa por isso. Então, eu acho que se tu tem, de fato, autoconfiança e especialmente resiliência, no sentido de que vai ter dificuldade no início, tu vai passar por algum perrengue, vai ter alguma coisa que tu não gosta, vai ter um choque cultural, mas tu tá disposto a passar por cima disso e ir adiante, tudo vai dar certo. E, de novo, o que eu falei antes, de ser mais fácil do que tu imagina, eu acho que isso é bem importante. A gente cria muito na nossa cabeça uma expectativa gigantesca. E isso eu acho que é em tudo na vida, não é só a questão profissional, mas a gente sempre pensa, a gente está organizando às vezes um jantar com amigos. Hoje o pessoal está vindo aqui comer feijoada daqui a pouco. E aí tu fica pensando, nossa, mas e se a feijoada não dá certo, é difícil, como é que eu vou fazer, tem que organizar tudo e pensar. E aí no fim chega e, cara, se tiver uma comida mais ou menos boa, se tiver ruim a gente pede uma teleentrega, legal, tá todo mundo reunido, tem uma cerveja gelada, tá tudo certo, não tem ninguém reclamando de nada. Então, é muito mais fácil do que tu imagina. E às vezes tu pode pensar que tu não tá pronto, mas o fato de ser mais fácil do que tu imagina é tipo assim, cara, arrisca, vai adiante, se tu chegar lá, tu vai conseguir dar um jeito. Isso é massa porque tu pensa assim, a gente tá onde a gente tá hoje, em termos de espécie, né? Porque a gente descobriu lidar com medo e tentar imaginar o futuro, né? Tem uma série do Netflix, Explained, daquele, não sei se tu já assistiu. Não. E tem uma que é sobre o cérebro, né? E ele diz ali nada a ver, se tu quiser cortar do vídeo, é que eu achei muito interessante, eu quero compartilhar contigo agora. E a série, cara, ela fala que, tipo assim, o nosso cérebro ele é justamente flexível, nós mudamos as nossas próprias memórias do passado. Então, por exemplo, ao longo dos anos, tu vai modificando aquilo que tu viveu, que tu imagina que tu viveu, e muitas vezes, quando tu tenta falar hoje sobre uma experiência que tu teve, tu tá contando fatos que não são verdades, que foi tu ao longo dos anos modificando esses fatos, cara, entendeu? É diferente. E por que a gente faz isso? Por que a gente apaga a nossa própria memória do passado? Porque a gente também consegue usar esse novo quebra-cabeça de memórias para moldar o futuro e tentar se preparar pro futuro. Porque antigamente, sei lá, muita gente morria porque um leão saía do arbusto lá e te matava. E aí, quando tu veio com a mutação lá, genética, sei lá, tu começou a prestar um pouco mais atenção que toda vez que o arbusto se mexia, poderia ter um leão. Só que ao mesmo tempo, quando tava ventando, tu era o cara mais estressado da floresta, né? Porque tu achava que ia sair leão de tudo que é lugar. E hoje em dia a gente vive esse sentimento, entendeu? De tentar ficar prevendo todos os problemas que vão acontecer contigo numa situação, né? E esse é o mais difícil. Pra mim, uma das coisas que me ajudou foi a meditação, tipo assim. Eu comecei, agora, bem sincero, eu abandonei, porque é um processo que, tipo assim, tu tem que ter um app, ou tem que controlar de alguma forma e ter um hábito. E eu tô assistindo agora, comprei o teu canal pra ver se eu consigo ter o hábito de novo disso. Mas era uma coisa que me ajudava bastante a controlar esse tipo de ansiedade, né? Pra mim, o que eu faço muito em relação a tentar parar de me auto-sabotar, primeiro eu acho que é ser autoconsciente, para e pensa, de fato eu não tô pronto mesmo, tipo, não faz sentido nenhum, eu não faço ideia do que é programação, eu quero aplicar pra uma vaga de diretor de TI, ele provavelmente não tá pronto pra isso, vai ganhar um não, mas tu pode ir lá te aplicar. Mas a questão é, eu tô completamente fora disso ou talvez seja mais fácil do que eu imagino e eu posso ir lá e arriscar? Então o que eu tento é sempre ser autoconsciente, tipo, é de fato isso mesmo ou não? E se eu perceber que não é,
eu tento criar mecanismos na minha cabeça do tipo, o que eu posso fazer para não permitir que o meu cérebro seja mais forte do que esse minha autossabotagem seja mais forte do que a minha vontade de chegar lá e passar por cima. Então, muitas vezes, para vir para a Europa, era o sonho, mas eu estava confortável no Brasil. E aí o que eu disse ok, vou pedir demissão. Depois que eu pedi demissão, eu não estou mais confortável, preciso ter dinheiro. Então, pede demissão, corre atrás. Funcionou maravilhosamente. Eu pedi demissão, no dia seguinte, ok, agora você começa a aplicar, vou correr atrás, a necessidade ajuda muito. E vários truques que tu pode fazer, na verdade, eu acho no dia a dia, pode ser um conteúdo de um próximo vídeo, sobre como é que tu pode fazer para não deixar esse teu medo, essa autossabotagem e a falta de disciplina te bloquear de fazer as coisas que tu quer. Show de bola, então eu acho que, resumindo, se a gente fosse dar algumas dicas sobre como é que tu pode fazer para parar de te autossabotar e passar por cima disso e correr atrás do que tu quer e ter tua vida sob controle, arriscar mais. Então, obviamente, arriscar com noção de quais são as possíveis consequências disso, mas arrisca. Se tu quer lá, aplica para uma vaga. Pior dos casos, tu ganha ou não, e já vai puxar do mesmo jeito que estava antes, então não tem problema nenhum. Segunda coisa é autoconfiança. Se tu não tem autoconfiança, às vezes situações de necessidade ajuda, então tu vai ter que ter autoconfiança, tu vai ter que fazer aquilo lá. Mas, cara, confia mais em ti porque as coisas são mais fáceis do que tu imagina, que é o outro ponto. Às vezes cria expectativas gigantes e não é aquilo lá mesmo, bem mais simples do que tu pensa. E o outro ponto que a gente falou também é a questão de merecimento versus sorte. Às vezes a gente chega em situações que a gente acha que a gente não merece estar vivendo aquilo, que a gente acha que a gente chegou lá por sorte, mas cara, se tu chegou lá, provavelmente tu fez alguma coisa massa que garantiu que tu tá lá. E então, talvez tu tenha feito um bom negócio. Tipo assim, se tu tá achando que tu tá ganhando mais do que tu merecia pra uma vaga, só significa que tu conseguiu te vender de uma forma pro mercado. De alguma forma tu é bom em soft skills, tu conseguiu ir lá na entrevista e mostrar que tu era melhor. Daqui a pouco tu é bom nisso também, entendeu? Em comunicação, que é um fator importante também. Com certeza. Um ponto interessante, tipo assim, as coisas de fato são mais fáceis do que a gente imagina, porque a gente ainda tem esse cérebro lá do homem da caverna que está tentando prever algo que vai dar errado. E porque a gente não viveu aquilo, então a gente não sabe. Exato. Só que ao mesmo tempo a gente não deve criar expectativas de que vai ser fácil. Então é simplesmente o fato de tu viver o presente e tu tá com confiança e com resiliência, como tu falou, para continuar traçando aquele caminho, né? E saber a hora que tu deve desistir por causa de um feedback que tu recebeu daqui a pouco. Por exemplo, se eu quiser virar um jogador de basquete. Difícil, velho. Difícil, né? Mas é o meu sonho, João, como assim? Mas eu sou baixinho, eu não posso virar um jogador de basquete. Aí tu tem que saber a hora de desistir. E muitas vezes a gente acha que os caras que são mega, homens ou mulheres que são mega sucedidos na vida, né? Bilionários, estão lá na Forbes, lá, eles conseguiram ficar anos fazendo uma coisa, né? E na verdade, uma das diferenças de alguém bem sucedido e de não sucedido é que quem é bem sucedido desistiu das coisas certas, desistiu das coisas que ele viu que não era o melhor, tipo assim, não batia com a skill dele, entendeu? Bom, talvez essa parte aí precise de mais desenvolvimento e aí a gente vai virar uma hora agora. Vai virar uma hora aqui, mas... Não, mas eu concordo contigo. Você tem que entender ao longo do caminho, tipo, o que faz sentido, o que não faz sentido, e tu muda, tu ajusta. Eu acho que é uma coisa que a gente faz no nosso trabalho, é testar o tempo inteiro. Então tu testa um pouco aqui, testa um pouco ali, tu vê, opa, aqui tá dando certo, aqui é uma coisa que eu gosto, aqui funciona, tu vai adiante. O canal do YouTube, eu comecei, eu não fazia ideia se eu gostava ou não, eu achava que tinha a possibilidade de eu gostar de fazer isso. E aí começou sobre o que o teu canal? Começou sobre viagem, era eu e a Vanessa, inclusive. Aí depois dali começou umas coisas super aleatórias, que falava de qualquer coisa e não estava andando. Até que deu um estalo que, eu gosto de falar muito para as pessoas sobre como é que elas podem melhorar de vida e gostarem mais delas mesmas. E aí eu comecei a compartilhar conteúdo sobre isso em setembro e, opa, achei, aqui funciona, aqui eu gosto. A gente vai adiante. Faz sentido? E eu acho que o mais fácil do que tu imagina, que a gente falou antes, ainda é uma questão de ajustar. Quando tu olhar para trás, depois de ter passado por aquilo, tu vai ver que foi mais fácil do que tu imaginou. Mas quando tu começar aquilo lá, tu vai ter desafio, tu vai ter que ser resiliente e ter autoconfiança e especialmente disciplina de correr atrás e passar por cima dos desafios que aparecerem. Então, nunca vai ser fácil, mas quando tu olhar para trás, tu vai perceber que foi mais fácil do que tu imaginou no início. Com certeza. Show! Eu espero que vocês tenham gostado do episódio de hoje. Não esqueça de compartilhar isso com os amigos de vocês no Instagram e seguir o Lucas no YouTube, no Instagram, onde mais?
No YouTube e no Instagram. No YouTube e no Instagram. Isso, show de bola. Se curtiu o vídeo, clica no curtir. Se não curtir, clica 2 vezes no descurtir, que é pra confirmar mesmo que tu não curtiu o vídeo, tá? 2 vezes no descritivo é bom. E espero que vocês tenham gostado. Um abraço e até semana que vem. Tchau.